Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes dessa segunda-feira. Ministro Fachin, do STF, nega pedido do ex-presidente Lula para evitar prisão. Temer pede estudo sobre redução do preço do gás de cozinha. Cidade de São Paulo registra primeiro caso de febre amarela, contraída no município. Móveis e eletrodomésticos puxaram vendas do comércio em 2017. Esses e outros destaques nessa segunda, no Jornal do Brasil, que está no ar a partir de agora. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Estudo do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que a principal causa de morte de policiais é o latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo o MP, dos 138 agentes assassinados em 2017, 54 foram vítimas de latrocínio. Mas o segundo maior motivo da morte dos policiais é a execução, com 30 agentes assassinados. Já em confronto, 26 policiais militares perderam a vida, de acordo com o relatório. A maioria das mortes aconteceu nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e São Gonçalo. O estudo disponibilizado na plataforma MP em Mapas foi elaborado a partir de cruzamento e análise de dados disponíveis na base do Portal da Segurança, nos registros de ocorrência da Polícia Civil, em matérias jornalísticas e nas bases de dados do MP, da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça. O relatório também inclui mortes causadas por suicídio, disparo acidental e acidente em serviço. A safra do país em 2018 pode ser menor do que a de 2017. A primeira estimativa deste ano foi divulgada na última quinta-feira pelo IBGE e apresentou uma redução de 6% em relação ao ano anterior. Em 2017, a produção estimada foi de 240 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. E para 2018, a estimativa é de 226 milhões. Apesar da queda, a previsão é a segunda maior desde 1975. A queda está relacionada, de acordo com o IBGE, com o tempo do plantio, que começou mais tarde em função do atraso do período de chuvas. Ainda de acordo com o IBGE, no ano passado, a chuva bem distribuída favoreceu para que a produção fosse recorde. Outro fator importante é a flutuação econômica dos preços dos produtos, como o milho, por exemplo, não está com preço tão alto quanto no ano passado. A área de cultivo do cereal foi reduzida. Arroz, milho e soja, os três principais produtos deste grupo, somados representaram mais de 92% da estimativa da produção e respondem por quase 87% da área a ser colhida. A região Centro-Oeste é a que mais concentra a produção, com 43% do total, seguida pelo Sul, com 35%. A produção do Sudeste representa 9,7%, do Nordeste 8% e do Norte quase 4%. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Depois de duas quedas consecutivas em 2015 e 2016, as vendas do comércio tiveram um aumento de 2% no ano de 2017, em comparação ao ano anterior. Em 2015, a queda foi de 4,3% e em 2016 de 6,2%. Os dados da pesquisa mensal do comércio foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 3 dos 8 segmentos pesquisados fecharam o ano em alta, com destaque para móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 9,5%, e para tecidos, vestuário e calçados, que cresceu 7,6%. Também tiveram desempenho positivo os setores de artigos farmacêuticos, médicos e perfumaria, outros artigos de uso pessoal e domésticos e supermercados e produtos alimentícios. Os segmentos que tiveram queda foram combustíveis e lubrificantes, livros, jornais, revistas e papelaria, com o pior desempenho do ano, com queda de 4,2%, e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, quando os dados incluem varejo ampliado, que leva em conta também materiais de construção em veículos e peças de veículos e motos. O desempenho do ano tem um crescimento de 4%.
Na comparação de dezembro de 2017 com o mesmo mês de 2016, o volume de vendas do varejo cresceu 3,3%, enquanto o do varejo ampliado avançou 6,4%. Os dados indicam também que a receita do comércio varejista, descontadas as eventuais dívidas, a chamada receita nominal, cresceu 2,2% no ano, enquanto a do varejo ampliado aumentou 3,6%. Na comparação de dezembro de 2017 com o mesmo mês de 2016, a receita avançou 2,6% no varejo e 4,8% no varejo ampliado. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de febre amarela contraída no município autóctone, de acordo com o balanço divulgado na última sexta-feira, dia 9, pela Prefeitura de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 29 anos, morador do distrito de Tremembé, na Zona Norte. Ele frequentava semanalmente o Parque Estadual da Cantareira, local da infecção, bem próximo à divisa com Mairiporã. A pasta ainda afirma que se trata de um caso autóctone de febre amarela silvestre, já que o morador foi infectado em região de mata. Embora a vacina contra a febre amarela tenha sido disponibilizada na região em 21 de outubro, o paciente não buscou a dose nos postos de saúde da região no período da campanha. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A área técnica do governo vai estudar se é viável reduzir o preço do gás de cozinha para a população de baixa renda. O pedido foi feito na sexta-feira pelo próprio presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda Henrique Meirelles. O ministro foi cauteloso e afirmou que até agora a única coisa concreta é a preocupação do governo sobre o assunto. Em entrevista à Rádio Guaíba, também na sexta-feira, Temer anunciou que seria uma fórmula de compensar os sucessivos aumentos do gás para os mais pobres. O governo também investiga se os postos de gasolina estão formando cartel, ou seja, combinando preços em vez de praticar a concorrência. Michel Temer determinou que a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica fiscalizem os postos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o habeas corpus que tenta impedir uma eventual prisão do ex-presidente Lula, após esgotados todos os recursos na segunda instância da Justiça Federal. Fachin também decidiu enviar a ação para ser julgada pelo plenário do Supremo, o que significa que, pela terceira vez, todos os ministros do STF vão analisar essa questão sobre a prisão em segunda instância. Para justificar o envio da questão ao plenário da Corte, Fachin entendeu que há necessidade de prevenir divergência sobre as prisões em segunda instância entre as duas turmas da Corte, o que vem ocorrendo. Já para negar o habeas corpus, o ministro interpretou que o caso de Lula não pode ser analisado por ele, antes de uma decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Lula pretende derrubar a decisão do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que negou o mesmo pedido, pois ao confirmar a condenação de Lula, o TRF4 garantiu que o ex-presidente não será preso antes da apreciação do último recurso, e dessa forma não haveria urgência em conceder a medida cautelar. No habeas corpus, a defesa do ex-presidente discorda do entendimento do STF, que autoriza a prisão após os recursos da segunda instância, por entender que a questão é inconstitucional. Em nota, a defesa de Lula elogiou Fachin pela decisão de enviar ao plenário e disse que espera que a ação seja pautada naquele fórum o mais breve possível. Também na nota, a defesa diz que o ex-presidente foi condenado em um processo marcado por nulidades e sem ter praticado nenhum crime. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O medo da febre amarela desatou nas últimas semanas no Rio de Janeiro o massacre de macacos, considerados equivocadamente vetores do vírus, apesar de esses serem a melhor defesa contra a doença, advertem autoridades. Desde o início do ano, 238 macacos apareceram mortos no estado, contra 602 em todo o ano passado, informaram os serviços sanitários da cidade do Rio. 69% apresentavam sinais de agressão, a maioria de espancamento ou envenenamento. O restante morreu devido a doenças diversas, que são investigadas em um laboratório onde chegam os macacos encontrados mortos no estado do Rio, para avaliar a possível presença de vírus, como o da febre amarela. Após o último surto desta doença, que causou a morte de 25 pessoas neste estado desde o começo do ano, a população começou a procurar em massa as vacinas em falta, mas algumas decidiram agir contra os macacos, em uma cidade entrelaçada com a floresta tropical. As pessoas precisam saber que quem transmite o vírus da febre amarela é o mosquito, o macaco é uma vítima.
como ser humano. Se o macaco não estiver no ambiente, o mosquito vai buscar o homem para se alimentar. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas no sábado, dia 10. Segundo a Caixa, 159 apostadores acertaram 5 números, com prêmio de R$ 25.057,74 para cada um. A quadra saiu para 8.465 apostadores, que vão receber R$ 672,37. O prêmio ficou acumulado e deve chegar a 71 milhões para quem acertar as 6 dezenas no próximo sorteio, que acontece na quarta-feira, dia 14. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. A torcida do São Paulo começou uma campanha nas redes sociais para o retorno de Paulo Henrique Ganso ao clube do Morumbi. Em uma fase no Sevilla, o jogador pediu para ter seu contrato rescindido com a equipe espanhola e alguns tricolores ficaram animados com uma possível volta do meia. A diretoria são paulina, no entanto, nega que tenha cogitado trazer Ganso para o elenco do técnico Dorival Júnior. Depois de contratar Valdívia até o fim da temporada, o departamento de futebol do tricolor chegou ao consenso de que o elenco está fechado, pelo menos até a próxima janela de transferências. O Corinthians se acertou com Ralf, agora aguarda apenas a realização dos exames médicos para anunciar o retorno do volante de 33 anos. Ele assinará por 2 temporadas com o Timão, conforme publicou o UOL. Com 352 partidas e 8 gols pelo clube, o meio-campista está livre no mercado depois de ter o contrato encerrado com Beijing Guoan, da China, no fim do ano passado. Após a partida contra o Santo André, o técnico Fábio Carille disse que não tinha indicado o nome do jogador, mas confirmou interesse no seu retorno. Ralf conquistou pelo Corinthians os seguintes títulos: Brasileiro 2011 e 2015, Paulista 2013, Libertadores 2012, Mundial 2012 e Recopa Sul-Americana em 2013. Pela primeira vez em seus mais de 3 anos de Palmeiras, Dudu será o cobrador oficial de pênaltis da equipe na temporada. Pela primeira vez em seus mais de 3 anos de Palmeiras, Dudu será o cobrador oficial de pênaltis da equipe na temporada. A primeira cobrança de 2018 convertida pelo capitão aconteceu justamente no sábado, diante do Mirassol, e foi o primeiro passo para superar uma série de traumas pela bola na marca do Cal. Na segunda etapa, após pênalti sofrido, Borja imediatamente agarrou a bola, dando a entender que iria bater o pênalti. Quando Dudu se aproximou, porém, o colombiano entregou a bola ao capitão, um gesto que já era esperado por Roger Machado. Estou feliz no Palmeiras desde 2015. Quando eu cheguei, a torcida tem muito carinho por mim. No começo, alguns duvidaram pelos episódios em que eu errei o pênalti e depois fui expulso, mas depois a gente construiu um carinho, sempre me apoiando. Com predomínio durante os 90 minutos, o Flamengo venceu na tarde de sábado o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara, disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O placar favorável ao rubro-negro não foi elástico, 3-1, mas o suficiente para animar os torcedores rubro-negros para a final do turno diante do Boa Vista. Isso após gols de Henrique Dourado, estreante, e Vinícius Júnior. O centroavante Gabriel reestreou pelo Santos com um gol, mas a Ferroviária estragou a festa do adversário e empatou a partida em 2-2 no sábado, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, na 6ª rodada do Campeonato Paulista. Foi o 3º jogo seguido do time alvinegro sem vitória, que custou a liderança do Grupo D. O Santos foi a 8 pontos e caiu para a 2ª colocação. O Botafogo, que venceu o Ituano por 1-0, foi a 9 e assumiu a ponta. A Ferroviária é a lanterna do Grupo C, com 6 pontos. Você ouviu Placar Esportivo. E o Jornal do Brasil dessa segunda-feira, 12 de fevereiro, fica por aqui. Para você, um forte abraço. Tenham todos um ótimo dia. A gente volta a se falar amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.